Rafael Custódio, tudo bom, Rafael? Qual carro você indica para um upgrade? 0 km, saindo de um Nivus Highline, jovem, casado e sem catarrentos. Maravilhoso, hein? Até R$ 200 mil. Bom, meu consagrado. Ah, é casado, né? Então não é 100% zoeira. É maravilhoso, sim. Só para você e para consagrada, né? 0 km, R$ 200 mil, meu consagrado, saindo de um Nivus. Ai. Cara, por que você não espera um novo Nivus? Assim, talvez, né? Pode ser interessante. Pode ser interessante você esperar o novo Nivus, que vai sair, deve vir a versão 1.4 Turbo do Nivus. Deve ser uma versão chamada de GTS. E o Nivus, para um jovem casado sem filhos, é uma boa opção, porque é um carro mais compacto. Que tal? Pode ser interessante você esperar, né, sair o novo Nivus GTS. Só que se você é um cara que você não curte ter o mesmo carro, né? O que seria interessante até R$ 200 mil? De cabeça, cara, eu sei que tem o HRV, um carro interessante, só que ele é caro, né? Quanto que tá um HRV? Um HRV 2024 Turbo, pelo menos? Mais de 200 conto, né? Uns 200 mil, 200 mil. É, cara, é um carro interessante, viu? Se você for olhar assim, um HRV Touring, o de topo 1.5 turbo, eu não compraria o HRV eu não compraria o HRV aspiração natural, tá? Eu só compro HRV se for 1.5 turbo. Eu acho uma opção interessante, tá? Tem o T-Cross também, só que é da mesma marca, pô. Ele vai ver o mesmo painel praticamente, né? Fala aí, Marcelo Batista. Xanão, o que me diz do Tiago 85X 2020? A versão mais luxuosa, com teto, algum problema crônico? Como que é a revenda? Cara, a revenda desse carro, apesar dos pesares, não é tão ruim assim. Eu vejo que é um carro que tem saído mesmo nas revendas. O que eu vi de problema nele? Eu vi das pessoas reclamando de trancos no câmbio, que o câmbio é um câmbio automatizado, inclusive automatizado. Não lembro se ele é banhado a óleo ou não, mas o pessoal tem reclamado de trancos nesse câmbio. O que mais? Consumo dele, o consumo é alto, o pessoal reclama do consumo. E o espaço interno, porta-malas, né? Ele é pequenininho, ele é tipo o EcoSport da Caoa Chery. No entanto, é um carro bem confortável, carro bem equipado. O pessoal reclama mais disso, consumo e desses trancos do câmbio. A revenda aparentemente não é ruim. Eu fiquei bem surpreso quando eu peguei esse carro quando eu vi esse carro em revendas aqui em Goiânia, e ele apresentou uma boa saída. Fala aí, Diego Super Pobre. Agora falando sério, entre um Sentra automático CVT 2025 ou um Civic 2024, pretendo comprar em março de 2025. Bom, Diegão, você está falando de Civic 2024, né? Então é um novo Civic híbrido. Cara, sem sombra de dúvidas, o novo Civic é muito superior ao Sentra, tá? Não em plataforma, não em conforto, porque o Sentra, ele tá pau a pau ali com o Civic nesses quesitos, né? São dois carros de geração atual. O Sentra não está numa geração à frente, nem o Civic. No entanto, o Civic tem um conjunto híbrido. E é um baita conjunto híbrido, cara. Ele tem uma bateria bem grande, ele tem uma função onde o motor a combustão ele desacopla o motor a combustão do eixo dianteiro e deixa o motor a combustão só funcionando como gerador de energia para a bateria do carro, e aí você roda mais tempo com o motor elétrico dele, ou seja, ele roda só no elétrico, ele roda o elétrico junto com a combustão, ele roda só na combustão também. Então é um carro bem versátil, que tem um consumo excelente, tem 204 cavalos de potência. Apesar do preço, o preço dele é muito alto, sim. Só que se você tem condição de comprar um Civic 2024, eu compraria um Civic sem sombra de dúvidas. Porque ele é um dos melhores híbridos do mercado atual. É um dos melhores, tá? Eu acho um dos melhores. É uma pena que vende muito pouco. Pedro, você acredita na teoria de que os carros chegam a um ponto que não desvalorizam mais? É só você ver os Honda Civic geração 9, 2013. Chegaram a um ponto que dificilmente vão cair abaixo dos R$ 70 mil. Olha, Pedro, é uma teoria, né? É igual a teoria de que antigamente tinha a teoria de que Corolla Brad Pitt, o Corolinha lá 2006, 2007, não baixava de R$ 30 mil. E de fato não baixava. Cara, uma hora vai baixar, tá? Uma hora vai, porque... Por quê?
Porque esses carros 2013, esses Honda Civic 2013, eles têm que, agora, eles vão começar a passar dos 100 mil quilômetros. E vão, porque não tem jeito, tá? Assim, vão começar a passar dos 100 mil quilômetros, vai começar a ter manutenção pesada de suspensão. Quando chegar na hora de trocar as buchas da suspensão traseira, vai dar um gasto mais chato. Então, cara, uma hora cai o preço, não tem jeito. Uma hora começa a cair mesmo. Mas, eu de fato, tem ali uma resistência muito grande, muito grande de preço. Parece que chega num ponto ali que tem uma resistência muito grande. Então eu acredito nessa resistência, que chega numa idade que a resistência ali, o preço fica muito inflexível, né? O preço fica muito rígido. Mas tem que baixar, cara, entendeu? Tem que baixar, porque não é lógico. Tem que cair o preço. Não é lógico. Aí também, comentando outra coisa, eu queria comentar com vocês. Um dia desses, eu fui parar para pensar nisso. No Brasil, parece que no Brasil não tem carro com mais de 200 mil quilômetros. Não sei se vocês já perceberam isso. Você vai lá olhar os classificados, né? Um carro 2005, um carro 2008, ele tem lá 120 mil km, 150 mil. Você não vê no Brasil carro de 200 mil reais. Você não vê no Brasil carro com 200 mil quilômetros. É incrível. Sabe o que eu acho, né? Sabe o que eu acho? Pois é, a indústria de voltar a quilometragem é muito forte no Brasil. Principalmente por quê? Principalmente porque brasileiro gosta de ser enganado. Brasileiro adora ser enganado. O cara vê lá um Corolla, você vê lá um Corolla 2015, 2014, um Corolla 2014, um carro que já tem 10 anos de uso. Aí você vai ver a quilometragem do infeliz. 90 mil. 90 mil quilômetros. Rodou pouco o antigo dono. Tá? Pode acontecer de verdade? Pode. Mas aí, você compra um carro desse, 2014, 10 anos de uso, 80 mil quilômetros, e não tem histórico de revisão em concessionária, por exemplo, cara, é perigoso que ele não tenha essa quilometragem na vida real. Por isso que é importante também, na hora de comprar um carro usado, você verificar se o que infeliz. É importante na hora de comprar um carro usado, você verificar se ele tem histórico de manutenção em concessionária, porque tem muito vendedor também de carro que é burro. Sim, tem muito vendedor burro, cara. Ele tem muito cara que compra um carro que tem revisão na concessionária até os 100 mil quilômetros, por exemplo. Aí ele vai lá e reduz a quilometragem do carro para 70 mil. Cara, isso acontece demais. Vocês não têm noção do tanto que acontece de aparecer carro com quilometragem menor do que a revisão mostra lá no livreto de revisão, cara. Isso acontece demais. Eu acho muito louco. Sabe por que isso acontece? Pelo simples fato de que o cara que está comprando o carro não se atenta para isso, não se atenta para perguntar cadê o histórico de revisão do carro, cadê o manual dele? Não tem manual, não tem lá não tem o livreto lá de revisões. Faz o seguinte: pega a placa do carro, pega o chassi do carro e vai na concessionária, e liga na concessionária, entra no site da concessionária. Aqui, ó, por exemplo, no site da Fiat, por exemplo, Fiat checar chassis. Se eu não me engano, tem como você pegar o chassi, ó, a placa do carro, ir no site das fabricantes e ver essa questão de revisões, quantas revisões foram feitas, se tem recall, tá? E tem também o desgaste do carro, né? Você pega um carro lá que está com 70 mil quilômetros, não, 50 mil quilômetros, mas o volante está todo descascado. Pô, não existe isso. Outra coisa, pneu. Qual que é a vida útil de pneu, geralmente? 40 mil km. De 30 mil a 40 mil. De 30 mil a 40 mil, você tem que trocar pneu. Beleza? Beleza. Então, se o carro tem, sei lá, 10 mil quilômetros e já trocou de pneu, não é o pneu original, estranho. Se o carro, por exemplo, tem 60 mil quilômetros, 60 mil, e ele está com um pneu novinho, putz, então o cara já trocou 2 vezes de pneu, será mesmo? Sabe? Com 60 mil é para o carro estar com um pneu ali meia bomba, sabe? Um pneu meia bomba e que o antigo dono que troque. Tem essas coisas. Suspensão também. Suspensão,
sabe? Você não vai trocar o amortecedor de um carro com 30 mil quilômetros, com 40 mil quilômetros. O amortecedor geralmente é 80 mil para frente, né? É claro que tem casos excepcionais. Então você vai vendo essas coisinhas. Correia dentada, né? Pedal, tá falando que os pedais, né? O desgaste dos pedais.